Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje para dar continuidade aos nossos estudos, falando especificamente sobre o nascimento, a infância, o início do processo reencarnatório. No estudo anterior, nós falávamos do processo de reencarnação, né? Nós falávamos que o espírito, ele, ao reencarnar, né, ao preparar a sua encarnação, ao iniciar o processo reencarnatório, o espírito, envolto nas suas crises conscienciais, né, nos seus conflitos, nas suas crises das vidas anteriores, né? Então ele teve várias encarnações, ele teve várias vidas, né? E ele ganhou oportunidades para evoluir, ele ganhou oportunidades para desenvolver-se, para fazer o bem, para fazer aquilo que é correto. Entretanto, ele agiu, ele fez determinadas ações que, quando ele toma consciência no mundo espiritual, ele se arrepende. Ele acha importante rever aquelas ações, rever aquelas atitudes, porque aquelas atitudes, as lembranças daquelas atitudes, lhe geram conflito, lhe geram remorso, lhe geram insatisfações muito grandes, né? Geram situações de falta de paz. E o espírito, então, para buscar o equilíbrio, para buscar a paz, para sair daquela condição de insatisfação consigo próprio, ele pede uma oportunidade reencarnatória. Mas esse espírito não pode decidir o que vai passar, ou planejar passar pelo seu programa, se ele não, de supetão, pelos seus aspectos de emoção. O espírito precisa passar por uma preparação. Então, lá no mundo espiritual, né, os irmãos espirituais conduzem esse espírito para palestras, para estudos. Ele é levado às casas espíritas, ele é levado às casas que realizam o evangelho no lar, né? Ele tem acesso ao aprendizado espiritual, ele é orientado, ele realiza estudos, ele reflete sobre as suas vidas, né? As suas vidas anteriores, em especial a sua última, que lhe causou o conflito, e a partir daí, então, raciocinando, é claro que isolar completamente as suas emoções, os seus sentimentos, não é possível, mas ele consegue raciocinar, ele consegue relativizar as suas emoções, usando então mais intensamente a razão, tornando o seu pensamento lógico mais enfático, e ele então começa a estabelecer um plano de como é que ele pode passar por determinadas experiências, passar por determinadas oportunidades de vida que levem a um sucesso, que levem a ele a um aprendizado, que levem a ele uma oportunidade de desenvolver os seus potenciais espirituais, as suas virtudes espirituais. Então, depois de orientado, depois de assossegado o seu coração, né, chegou ao mundo espiritual com remorso, remoendo, ainda com a falta de paz, sob os efeitos ainda das reações psicológicas do desencarne. Veja, quando a gente fica doente, a gente ganha um resfriado, a gente recebe uma má notícia do médico e tudo mais, a gente ganha um abatimento significativo. Imagine o desencarnar, o voltar à pátria espiritual, o deixar esse mundo, os medos que o indivíduo tem do novo, da nova oportunidade. Então esse espírito, ele está fragilizado quando ele acabou de desencarnar. Então, ao acabar de desencarnar, o espírito está fragilizado, o espírito não está numa boa situação, né? Está sob efeito das suas emoções, dos seus remorsos, das suas dores. Então, ele é tratado, ele é orientado, ele é acalmado. Então, ele passa por esse processo. Depois, ele passa pelo processo de orientação, de entender o que aconteceu com ele, de entender que ele vai ter outras oportunidades, né? De planejar uma atividade de evolução, entender aonde que está o seu erro, fazer um trabalho de autodescobrimento, de autocompreensão, de autoentendimento, saber a origem das suas falhas principais.
né? E não é feito um tribunal de justiça que determina a ele uma pena, que diz a ele o que ele deve passar, o que ele deve sofrer. Não. O Espírito, ele próprio, a partir das suas conclusões, das suas considerações, dos seus estudos, de uma análise profunda, ele próprio, tomando consciência dos erros que cometeu, ele planeja, em função também das suas virtudes, das coisas que ele já conseguiu evoluir, das coisas boas que ele já conseguiu desenvolver, né, das suas virtudes, de alguma coisa que ele já possui, ele, baseado nisso, ele prepara um plano, ele se apoia nessas virtudes, ele se apoia nessa coisa boa que ele tem, ele se apoia nos seus potenciais já desenvolvidos para desenvolver novos potenciais. E aí é feito um planejamento. Quem faz esse planejamento? Ele próprio. Ele próprio, né, em função dessa caminhada, dessa trajetória que ele faz ali de preparo, de planejamento de uma nova encarnação. Então, esse momento no mundo espiritual, esse tempo que leva entre a última encarnação e a próxima encarnação, está relacionado com essa necessidade que o espírito tem de repensar, de analisar, de avaliar, de se entender, de se compreender, de identificar onde está de fato as causas dos problemas, porque não é fácil, não é trivial a gente identificar quais são as causas do problema, né? A gente se deixa levar por outras coisas, a gente se deixa... né? A gente até brinca às vezes, né? O indivíduo come lá 5, 6 pratos de feijoada, passa mal e diz que foi a azeitona, não é isso? Então o indivíduo quer se enganar ou às vezes não identifica a verdadeira falta. Então ele é orientado, ele passa por estudos, ele passa por orientações, até que ele então entende o que efetivamente aconteceu, e ao entender, ao compreender, ao ter percepção clara do que efetivamente aconteceu, ele planeja uma prova, ele planeja as suas expiações, ele planeja a sua vida e ele então reencarna. Bom, ao reencarnar, esse espírito, ele passa pelo período da infância, né? Então a gente viu no estudo passado que ele sofre uma redução perispiritual, né? O seu perispírito, então, ele começa a se transformar à medida que o espírito começa a se vincular ao novo corpo, quando ele começa a pensar, a se direcionar, a organizar o seu pensamento no novo corpo, na nova encarnação, o espírito, então, ele começa a mudar as vibrações no seu corpo espiritual, no perispírito. Então, o perispírito começa a sofrer a ação do pensamento e começa, então, a se transformar, começa, então, a ser moldado para o novo corpo que ele vai produzir. É exatamente esse perispírito que vai, então, ser um campo de forças que vai atuar no espermatozoide, vai fazer com que ele haja, né, com que ele velozmente se desloque em direção ao óvulo para poder fecundá-lo. É aquele espermatozoide que traz as características próprias do espírito que está ali por se desenvolver, que está ali por ter a oportunidade de ter um novo corpo e de ter uma nova reencarnação. Então, o perispírito é esse campo de forças que age sobre essa partícula, esse vetor físico, né, de energia física, que é o espermatozoide, aciona também o óvulo, e é na combinação de óvulo e espermatozoide que o novo corpo começa a ser gerido sob a influência desse campo de força que é o perispírito, né? Então a gente até na oportunidade deu um exemplo, a gente falou, né, quando a gente estudou ciências lá no 6º, 7º ano lá do ensino fundamental, a gente se lembra daquela experiência onde a gente pega limalha de ferro, né? Pega a limalha de ferro, pega um pedaço de papel, coloca um ímã embaixo do pedaço de papel e joga em cima a limalha de ferro em cima do papel, né?
Quando você joga a limalha em cima do papel sem o ímã, você vê que a limalha fica numa forma qualquer, a casual, né? Você jogou, ela cai. Quando você coloca o ímã, imediatamente as partículas tomam um determinado formato. Esse formato é o formato do campo magnético do ímã. Ou seja, existe um campo de forças que age sobre essas partículas e dão formato a ela. A mesma coisa, né? O nosso corpo físico, ele vai ter um determinado formato, ele vai ter determinadas características em função das provas e das expiações que o espírito estabeleceu no seu pensamento. Esse seu pensamento age, modela o perispírito, né? E esse perispírito, então, é o campo de força que vai modelar as células novas que estão surgindo no processo de fecundação espermatozoide-óvulo. E o corpo começa a se formar. E à medida que o corpo vai se desenvolvendo, as camadas fisiológicas vão se estabelecendo em torno do perispírito. O espírito, então, ele vai se envolvendo cada vez mais no ambiente material, e isso vai fazendo com que o espírito vá perdendo a sua consciência mais ampla, a sua consciência espiritual. Ele vai limitando a sua consciência à consciência física da nova encarnação. Ele vai se esquecendo das encarnações anteriores, da encarnação, das últimas lembranças espirituais, para se focar simplesmente nas impressões que o novo cérebro em formação começará a registrar. Perceba que a gente pode dar um exemplo, né? Da mesma forma que a luz, né? Quando ela está no vácuo, quando não tem matéria, a luz ela se propaga com uma velocidade enorme, né? 300 mil quilômetros por segundo. Quando ela encontra a atmosfera, por exemplo, quando ela entra no ar e encontra as partículas, né? Quando ela entra na nossa atmosfera, a atmosfera terrestre, e encontra o ar atmosférico, ela começa então a encontrar matéria, e aí a velocidade diminui, ela sofre até a refração, ela entorta, existe uma mudança na direção da propagação da luz em função, né? A gente chama esse fenômeno de refração, né? Que é do latim refratus, que significa entortar. A luz entorta diante disso. E quando ela passa, por exemplo, por um outro material mais denso, né? Então, no caso, por exemplo, uma cuba com água, ela entra na água, por exemplo, ela sofre mais refração ainda. É por isso que quando a gente olha uma colher dentro do copo com água, a colher parece quebrada, né? Ela dá uma entortada, exatamente por causa do fenômeno da refração, porque a luz ela já muda a sua velocidade. Ou seja, o meio material oferece dificuldades para a propagação da luz. Então isso nos dá um exemplo do que está acontecendo com o espírito. É uma analogia que a gente faz aqui. O espírito, quando ele começa a se envolver com elementos materiais, ele começa a ter limitações na sua capacidade mais ampla do espírito. As vibrações espirituais sofrem uma redução e ele passa então a se esquecer. Ele fica insensível às questões espirituais. Ele fica mais direcionado às questões materiais. É como se o nosso perispírito fosse o nosso corpo nu. Um exemplo, uma analogia. E à medida que a gente vai colocando... Então, quando a gente está nu, a gente sente as variações climáticas, a gente sente mais facilmente o ambiente em que a gente está. À medida que a gente vai colocando roupa, a gente vai colocando roupa sobre roupa e vai tornando a camada entre a minha pele e a última superfície da roupa mais espessa, eu vou me tornando mais insensível. A gente passa a não sentir mais a temperatura do ambiente, né? A gente passa a ficar mais aquecido, a sentir a própria temperatura do próprio corpo, mantém a temperatura do corpo, porque não perde calor para o meio, né? Então, ou perde numa velocidade muito menor. Então, o que acontece?
A mesma coisa é isso. O perispírito, quando ele começa a ser envolto de camadas materiais, que é a camada do novo corpo físico, vai perdendo as suas vibrações e essas vibrações não chegam na nova memória que está sendo estabelecida. Portanto, o espírito não consegue se lembrar das outras vidas, não consegue lembrar das suas experiências espirituais. Contudo, é o mesmo espírito. É o espírito com suas tendências, é o espírito com suas características. Então, quando o espírito nasce, nós já conseguimos perceber nesse espírito um determinado temperamento, né? Às vezes é um temperamento mais quieto, mais na sua, outros já são mais extrovertidos, né? Uns mais introvertidos, uns mais tímidos, outros menos tímidos, uns mais bondosos, mais alegres, mais felizes, outros mais tristes, alguns um pouco mais violento, né, com uma tendência à violência, com uma tendência a se enraivecer, com tendência a se irritar. Enfim, nós vamos percebendo, então, uma personalidade inata, uma característica inata nessas crianças. Né? Por quê? Porque elas são herdeiras de si mesmas. Né? Essas crianças, elas não se lembram do que elas são, mas elas trazem a sua personalidade, elas trazem as suas características das vidas passadas. Elas se dão bem com alguns, elas não se dão muito bem com outros, né? Elas têm um encantamento maior com um, elas têm uma simpatia melhor a algumas pessoas e uma antipatia natural por outras pessoas. Então, na verdade, essas simpatias e antipatias que a gente vai observando na infância, elas já são essas tendências que o espírito traz das encarnações anteriores, das experiências anteriores que o espírito teve, que ele não se lembra, mas se manifestam. A psicologia, né, tem um estudo do chamado complexo de Édipo, né, daquele complexo onde, às vezes, o menino, o garoto, né, a criança, ele tem um vínculo, uma aproximação com a mãe, e às vezes uma repulsa com o pai, uma dificuldade, uma antipatia com o pai. Né? Às vezes é o complexo de Electra, né? É o contrário. Às vezes você vê a menina com um certo distanciamento, com uma certa repulsa, com uma certa dificuldade de relacionamento com a mãe, mas um amor, um vínculo com o pai. Então, essas questões são questões que estão relacionadas a encarnações anteriores, a vínculos anteriores. Né? Existem filhos, por exemplo, homens, que são mais ciumentos com a mãe do que o próprio marido, né? Do que outros irmãos, por exemplo. Não é isso? Então, ou seja, mas que personalidade é essa que já nasce, que já traz inata? Que característica é essa? Né? Você vê dois irmãos, às vezes gêmeos, né? Nasceram no mesmo momento, receberam a mesma educação, filhos dos mesmos pais, entretanto já nascem com características, com comportamentos completamente diferentes, com personalidades diferentes, porque e como é que essas personalidades são formadas inatamente, né? Já nasce com essas personalidades. Então Kardec já nos ensina, nos fala que o espírito, então, ele traz essas tendências do passado, ele não as lembra, ele não lembra das suas experiências, ele não lembra das suas características, mas ele traz essa tendência, ele traz essas características, né? E elas se manifestam desde muito tempo na infância. Né? A infância é um período é um período em que o espírito, então, a sua personalidade não tá, ela se manifesta de vez em quando na forma de tendências, mas ela não é tão intensa. Por mais que você perceba essa tendência na criança, uma tendência mais raivosa, uma tendência mais irritável, uma tendência mais bondosa, as crianças, elas são moldáveis, elas são mais facilmente fáceis de lidar, de mudá-la, de transformá-la.
Daí o período mais fácil para o processo educativo, para o processo educacional, de você ensinar, ela é mais dócil aos conselhos. Em especial, se você for capaz de estudar a personalidade da criança, se você for capaz de olhar e de entender, de identificar quais são as tendências da criança. E à medida que você identifica as tendências da criança, as tendências que ela traz, as tendências que ela manifesta desde muito pequena, você observa essas tendências, você observa essas características e você começa então a tratar essas tendências, você começa a tratar essas características. De que maneira? Você começa então a perceber que as tendências negativas, as características negativas, como é que elas vêm? Como é que elas surgem? Quais são os estímulos que, quando desencadeados, trazem aquele comportamento indesejável? Né? Você observa aquilo. Então, eu vou evitar esses estímulos em casa. Eu vou evitar estimular. Tem pai, tem mãe, tem parentes que quando acham bonitinho a criança fica nervosinha, fica irritadinha, fica, digamos assim, enraivecida, brava, aquela coisa toda. Aí percebe que tal estímulo deixa ela daquele jeito, então para mostrar para as pessoas, para filmar, para gravar, para achar bonito, estimulam aquele comportamento, sem perceber então que estão perdendo uma grande oportunidade do processo educacional. Ou seja, se aquele estímulo traz, desencadeia o aspecto negativo, deixemos de lado, não incitemos, o mal não deve ser ressaltado, não deve ser estimulado. Se é isso que desencadeia essas tendências negativas, essas características negativas, então a gente identifica essas características e procura não insuflar. A gente começa a observar o que deixa essa criança mais alegre, o que deixa ela mais feliz, quais são as situações, as circunstâncias, os estímulos diários que desencadeiam na criança aquilo que ela tem de melhor. Então, quando eu observo isso, então eu procuro criar na minha casa estímulos que trazem esse aspecto positivo e procuro então não incentivar as circunstâncias, não motivar, evitar circunstâncias no meu dia a dia, no cotidiano de casa, no cotidiano da criança, que estimule a vinda dessas tendências. Vocês devem estar me perguntando nesse momento, ou se perguntando, mas mesmo que a gente evite, existem situações que são inevitáveis, porque a gente convive socialmente, a gente convive com as pessoas. E, obviamente, ele vai ter contato com, na sua infância, à medida que ele vai crescendo, ele vai tendo contato com primos, ele vai tendo contato com coleguinhas, ele vai tendo contato com a escola, ele vai tendo contato com outras pessoas. E quando ele tem contato com essas outras pessoas, você não tem como evitar ou controlar todas as questões ambiente. Mas você pode, então, quando essas situações evitáveis não puderem ser evitadas, você pode orientar, você pode chamar a atenção, para a criança. Olha, o que você está sentindo? O que você está sentindo é bom, é ruim? O que você sente dentro de si? A criança vai aprendendo então a identificar os seus sentimentos, vai aprendendo então a identificar as suas emoções, ela vai aprendendo então a falar sobre o que está sentindo e tornando claro para si própria, num ambiente confiável, o que está acontecendo com ela. E ela passa a desenvolver uma confiança nos seus pais, nos seus educadores, para falar de coisas que normalmente a sociedade manda a gente se calar. A gente está vivendo agora o Setembro Amarelo, Nós estamos falando aí de uma quantidade gigantesca de adolescentes, em especial no Brasil, que se suicidam, Então é grande o número de suicídio no Brasil, suicídio de jovens, suicídio de adolescentes. O Brasil, infelizmente, é campeão no índice de suicídio de adolescentes.
E o que normalmente acontece com isso, né? A criança, nós estamos vivendo uma sociedade, sempre foi assim, mas estamos vivendo um momento pior, mais, digamos, agudo dessa realidade, que é uma realidade materialista que a todo momento faz uma pressão sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes. Então, a todo momento, né, a Kardec fala que a adolescência, que a juventude, que a infância e a adolescência é um período de descanso para o espírito, em especial a infância. O espírito se esquece, o espírito fica completamente livre das suas tendências, ele é mais maleável, e ao estar maleável, ele está mais fácil ao processo educacional e, portanto, sem receber e sem a inteligência completamente desenvolvida, sem os sentidos da consciência completamente desenvolvida, ele não sente tantas cobranças do próprio psiquismo, dos seus orgulhos, das suas vaidades, das suas tendências que ele não se lembra, mas traz de outras vidas, e das pressões externas que ele recebe, sejam elas encarnadas e desencarnadas. Nós vivemos numa sociedade, nós recebemos influências sociais de encarnados, mas nós também estamos numa sociedade, apesar de não vermos, de uma sociedade espiritual. E, portanto, recebemos influências espirituais. Do nada a gente se irrita, do nada, né? Do nada que a gente veja, né? Mas existem a ação desses espíritos. Mas, enfim, na verdade, o materialismo, ele tem crescido e ele tem feito exigências sobre todos nós. Exigências quanto à beleza física, né? Define um padrão de beleza e todo mundo tem que se encaixar nesse padrão. E aqueles, então, que não se encaixam nesse padrão são derrotados, são vítimas de bullying, são vítimas de desprezo, são vítimas de lidar com os processos de frustração. O nosso mundo, apesar de entender e de saber que o mais importante não é a superficialidade, não é a aparência física, mas a essência espiritual, apesar disso ser um valor, né, que nós sabemos que é verdadeiro, nós ainda nos deixamos levar muito pelas aparências, muito pelas superficialidades e muito pouco pela essência. A nossa escolha ainda é pela questão das aparências. Então, quando a gente... E as nossas aparências, elas estão determinadas, o belo, o bonito, por determinados padrões que o materialismo imprime. Então, você vê mulheres bonitas, modelos, jovens, bonitas, né? Mas que não estão satisfeitas com o próprio corpo e que fazem dietas terríveis, ficam até doentes, né? A bulimia, né? Por conta dessa pressão social, né? E às vezes acha que o nariz não está bom e aí quer fazer cirurgia no nariz, e o nariz está muito bonito, mas a pessoa não se vê nela, né? Porque ela está sob efeito dessa pressão da sociedade por esse sucesso, por essa necessidade de vencer, né? E vencer é ter sucesso, né, nesse reconhecimento de beleza. E ter reconhecimento de beleza é se encaixar dentro de determinados padrões. O mesmo é no sucesso profissional, o mesmo em relação a ter dinheiro, né, a ter uma profissão, ser destacado na profissão, ter reconhecimento entre as pessoas. Então, a todo momento é encontrar o par que a ame, que o aplauda, que o admire. Então, nós estamos correndo em troca disso e sob extrema pressão. E nem sempre nós conseguimos atender a todas essas expectativas, a todos esses padrões. Nós lutamos muito na vida, realizamos uma série de vitórias, mas o materialismo cobra sempre. E não há vencedores no materialismo. Porque quando você atinge uma vitória, o materialismo continua cobrando. Ele continua exigindo de você. Você vê determinados artistas, né, que já são famosos, que já fazem sucesso, que têm muito talento, mas eles são cobrados a ter esse talento. Existe uma expectativa sobre ele de que ele tem que vencer sempre. Então você pega aí um
um esportista, por exemplo, que já é campeão, que já tem reconhecimento. Você pega essa menininha, por exemplo, né, a Fadinha, que ganhou medalha aí no skate, jovenzinha, extremamente aplaudida, extremamente comemorada pela nação. Na próxima Olimpíada, todos os olhares vão estar voltados sobre ela. E aí ela disse, né, quando ela ganhou a medalha, ela disse, eu fui lá, me diverti, brinquei bastante, eu só pensei nisso. Livre das pressões. A partir de agora, ela venceu. Ótimo. Mas a partir de agora começa então uma pressão gigante sobre ela para vencer sempre, para ser cada vez melhor, para fazer cada vez mais. Né? Então, se exige cada vez mais das pessoas. E nem sempre, né? Às vezes uma moça é bonita e já recebe o reconhecimento da sua beleza. Mas amanhã ou depois, se ela engorda um pouquinho, se aparece uma cicatriz, se aparece uma ruga, se aparece alguma coisa, já fazem um estardalhaço na imprensa e aí a moça tem que correr para fazer um remendo ali, para fazer um ajuste aqui, para fazer um tratamento ali, para fazer uma redução, uma lipo, uma cirurgia e tudo mais, porque está sob processo de pressão. Então o materialismo ele é sempre exigente. Com aqueles que perdem, com aqueles que ganham, não há satisfação. Né? E aí o Espiritismo vem reforçar as palavras de Jesus. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei, porque meu jugo é leve. Né? Então Jesus ele fala até que o que ele traz, né, não deixa de ser um jugo, porque Jesus ele nos convida a uma mudança, ele nos convida a uma transformação, né? E transformar, sair do nosso estado de inércia e modificar, buscando a nossa autoeducação, buscando a nossa melhora, a nossa transformação moral, ela envolve trabalho, ela envolve dedicação, ela envolve esforço, e por isso é um jugo. Contudo, ele é recompensado, porque a partir do momento em que você adere à visão cristã, que você adere, que você vence o materialismo, você é descomprimido, você fica distante das pressões de vencer sempre, de ganhar sempre, de ser o melhor, né, dessa competição intensa que a todo momento o materialismo o coloca. Né? E você então vive feliz com o que tem, com o que é, porque você busca vencer a si próprio, né, se aperfeiçoar e não vencer o outro, está em completa competição com as demais pessoas. Então, na verdade, Jesus vai nos dizer que nós somos imperfeitos, que nós estamos em busca do processo evolutivo, que nós temos que perdoar, e o primeiro perdão começa a si mesmo. Nós vamos falhar, mesmo que a gente esteja no bom caminho, no caminho do bem, no caminho do acerto, no caminho de fazer as boas coisas, a gente vai errar. E muita gente vai falar mal de você, e você que está se esforçando para fazer mais, para fazer melhor, você vai se chatear, você vai se entristecer, mas não se esqueça que essa cobrança por você ser perfeito não é de Jesus, não é do Espiritismo. A cobrança de você ser perfeito é do materialismo. O Espiritismo sabe que nós estamos num processo, que nós temos um processo de evolução, e nós temos que entender isso. Né? Nós vamos errar, nós vamos tentar, mas a importância é tentar acertar sempre, mas sem essa pressão de acertar. Né? A gente tem que tentar sempre acertar, a gente tem que buscar nos aperfeiçoar, a gente tem que buscar o autoaperfeiçoamento, mas sabendo que nós somos imperfeitos, sabendo que a gente está na busca do processo de evolução. Sabendo que nessa busca é natural os tropeços, é natural as derrotas, é natural o tombo, né? Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você vai cair, você vai se machucar, mas é natural esse processo até que você ganhe o equilíbrio e já não caia mais, já não tombe mais. Então, é natural isso. Então, a doutrina espírita, ela é o cristianismo redivivo, ela vem trazer essa ideia do Cristo, ela vem trazer, né, essa mão que alivia o peso do jugo que o materialismo coloca sobre as nossas mentes, né, sobre a nossa personalidade, que exige vitórias o tempo todo. Nessa perspectiva,
nessa perspectiva, a doutrina espírita ela vem nos orientar, nos ajudar a estabelecer diálogos, a colocar pai e mãe diante dos seus filhos, dizendo que existe confiança, existe ideias e existe apoio, e de se saber que estamos numa luta no processo de evolução, mas que como somos imperfeitos, é natural a queda, e como amigos, como pessoas que se amam, estamos juntos ali, um para dar a mão, para buscarmos o processo de crescimento juntos. É isso que descomprime. Então, quando você, pai, quando você, mãe, já começa um processo educativo desde a infância, estimulando a criança a dizer os seus sentimentos, a falar da sua realidade, né? E ela sentir que você não se decepciona com ela, ao contrário, você estende a mão e busca auxiliá-la para que ela supere a sua dificuldade, ela vai confiar em você em todos os momentos, até chegar na adolescência. Mas se não for assim, né, a criança vai começando a assimilar da sociedade materialista a ideia de que existem determinadas coisas que eu não falo, em especial os meus medos, as minhas fraquezas. Por quê? Porque você decepciona as pessoas. Então, como eu não quero decepcionar as pessoas, eu quero vencer sempre, então eu quero dizer para o meu pai, eu quero cumprir as expectativas do meu pai, eu quero cumprir as expectativas da minha mãe, eu quero cumprir as expectativas das pessoas. Então eu escondo os meus medos, eu escondo as minhas falhas, e ao esconder os meus medos e ao esconder as minhas falhas, dos outros, eu escondo de mim mesmo. E aí eu começo num processo de autopressão o tempo todo sobre mim, que muitas das vezes resulta nos vícios da droga, né, nos momentos de fuga, porque o indivíduo não resiste a tanta pressão. E aí o indivíduo foge para as drogas, o indivíduo foge por suicídio, o indivíduo foge, às vezes, para as baladas, para as festas, para a irresponsabilidade, porque ao assumir uma responsabilidade, ele sabe que vai existir uma expectativa, e essa expectativa gera pressão sobre ele. Como ele não quer essa pressão sobre ele, ele quer fugir, né? E aí o campo da irresponsabilidade. Então é importante que desde a infância, os pais já comecem numa aproximação com os filhos, num diálogo com os filhos, de uma maneira despretensiosa, sem exercer essa pressão, tentando dizer ali para ele que não é necessário que ele seja melhor do que ninguém para que ele seja amado, ao contrário, né? E que ele vença, que ele ganhe, que ele seja cultuado para ele ser necessário. Eu amo o indivíduo, mesmo que ele não vença, mesmo que ele não ganhe, mesmo que ele... Porque nós estamos aqui para juntos construirmos algo importante. Quando a gente começa a fazer assim, a gente ajudando ele a perceber o que sente, fazendo com que ele fale o que ele sente, você então estabelece essa rede de apoio, essa rede de estrutura tão importante nessa fase em que o espírito começa a lidar com as tendências que vão surgindo e que à medida que o corpo vai amadurecendo, ela vai se tornando cada vez mais ampla e aí vai ficando mais difícil de fazer as mudanças, vai ficando mais difícil de fazer as transformações, porque o indivíduo vai ficando menos maleável, o corpo vai ganhando desenvolvimento, as tendências do passado vão ficando mais firmes e aí as dificuldades para o indivíduo estabelecer as mudanças, ser mais maleáveis aos processos de mudança, vai ficando mais difíceis. Então nós temos que aproveitar a infância, temos que aproveitar esse momento que foi concedido de descanso para o espírito, para que a gente possa orientar, para que a gente possa incentivar o aparecimento das coisas boas, possa limitar as tendências negativas e, acima de tudo, a gente possa, quando as tendências negativas surgir, fazer com que o indivíduo sinta o que perceba o que está sentindo, perceba as sensações que tem,
identifique se são boas e são más, caracterize qual foi a sua atitude que gerou aquilo, para que ele entenda que é necessário fazer um esforço por si mesmo, de evitar aquela situação para que aquele sentimento, para aquela sensação não surja mais. Né? Então ele próprio vai aprendendo isso num ambiente salutar, num ambiente confiável, e ele vai reproduzir isso, né, na adolescência, tornando essa adolescência mais saudável e menos arriscada a suicídios, a drogas, a fugas, né, a irresponsabilidade, porque o indivíduo não vai ter medo de enfrentar a responsabilidade, não vai ter medo de enfrentar essas situações, porque não se sente pressionado, ao contrário, se sente apoiado. Tá certo, gente? Eu queria agradecer a todos por mais uma oportunidade de estar aqui falando sobre doutrina espírita a todos, né? E eu desejo felicidades, um grande abraço, e até o próximo programa. Boa noite a todos.